É inegável que a pandemia trouxe diversas alterações no nosso cenário. Algumas dessas alterações ainda nós não sabemos, iremos sentir mais tarde, depois do final da pandemia, mas nós não podemos deixar de admitir que as coisas mudaram, que o mundo mudou, né? E palavras como o novo normal, elas começam a fazer parte do nosso vocabulário, elas começam a ganhar força e nós estamos começando a pensar agora sobre a realidade do que vem depois da pandemia. E é exatamente pensando nessa série de dificuldades que nós temos encarado e que nós ainda encararemos, que nós bolamos a série e agora como viveremos. Então eu quero te convidar, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio da série E Agora Como Viveremos. E talvez você deve ter percebido que hoje está um pouco diferente. Nós teremos um bate-papo muito agradável nesse terceiro episódio, nada mais, nada menos que com um convidado muito especial com vocês, então, Cláuber Carrenho, tá, o nosso grande amigo e pastor Cláuber Carrenho estará conversando com a gente. Certo aí? Certo, certinho. Bora lá, senta aí, senta aí. Dá um salve aqui pro pessoal lá dá um salve aí, dá um salve. E aí, turma? Tranquilos? Então é isso, gente. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio da nossa série Agora Como Viveremos. Como eu estava dizendo, Cláuber, nós sabemos que a pandemia, ela alterou muitas coisas, alterou o fluxo, inclusive, de relacionamento das pessoas na sociedade. Como igreja, nós estamos também confinados, falando especificamente da realidade da nossa igreja. O último culto que nós tivemos, inclusive, foi no dia 8 de março, alguma coisa assim, isso, foi em março, né? Isso. Então, de lá para cá, nós nunca mais nos encontramos de maneira presencial. E tem muitas pessoas, né? Muitas pessoas, inclusive, perguntando quando é que a gente vai voltar. Mas a ideia da nossa série de mensagens é tentar olhar para toda essa maneira como a Covid abalou a estrutura de funcionamento da sociedade e tentar encontrar respostas à luz da própria palavra de Deus. E tem coisas, inclusive, que a gente não consegue ter resposta, mas o foco do nosso bate-papo aqui é perceber como, de fato, a pandemia afetou e tem afetado as nossas vidas. Mas antes de entrar claramente no nosso bate-papo, eu queria que você se apresentasse, porque é bem provável que tenha pessoas assistindo que não conheçam quem é o Cláuber, mas se apresenta aí, fala aí. Bom, eu sou o Cláuber. Oi. Eu me chamo Cláuber Carrenho, eu sou pastor aqui da Nova Geração, da Igreja Batista do Morumbi, mas eu sou menos conhecido por isso. Eu sou mais conhecido como o marido da Juliana, o pai do Lucas e da Isabel. Tenho 2 adolescentes em casa e já estou aqui na igreja, já fiz as contas esse ano, são 31 anos que eu estou aqui na Igreja Batista do Morumbi. Eu cheguei aqui com 14, então você faz conta rápida, já sabe quantos anos eu tenho. 31, olha só, Cláuber, bastante tempo, hein? É mais tempo do que a minha própria idade. Bom, vamos lá, Cláuber. Uma das coisas que, pelo menos também eu tenho vivido bastante, estou pegando aqui minha cola, né, para a gente começar a conversar, baseado em algumas perguntas que tenho aqui. Essa pode. Essa pode, isso, essa cola pode. Como é que você tem encarado a pandemia, sabe? Como é que você encarou o começo da pandemia? Como é que você tem encarado a pandemia? Quais são, como eu diria, quais são as mudanças que ela causou, assim, que você pode sentir que ela causou na sua vida? O que a pandemia causou na nossa vida? Quais são as mudanças que ela causou? Sabe uma coisa que eu, agora fazendo a leitura agora, que eu percebi? Primeiro demorou para cair a ficha do Cláuber. Meio que parecia um filme, aqueles filmes de desastre, sabe? Que acontece, aí você fala, olha, cara, realmente agora bloqueou tudo. Mas vai passar logo ali em seguida. Vai mais algumas semanas, talvez um mês, a gente vai voltar ao normal. Então, no primeiro momento, fiquei meio esperando para ver aquela expectativa. Depois de uns 2, 3 meses nessa situação, mexeu muito. Não só mexeu com a questão familiar, a logística, as dinâmicas, mas mexeu com o Cláuber também. Porque o Cláuber ele tem uma questão muito forte com a produção. Tem que produzir alguma coisa. E, de repente, o ambiente de casa, ele gera essa ideia de que você não está produzindo muita coisa. Você não consegue ver, né? O Cláuber gosta de pegar a farinha, os ovos e transformar em um pão, um bolo. De repente, o negócio não sai, né? Parece que não sai. Dá a impressão que não sai. Né? Que aí é uma expectativa equivocada da gente, eu acredito. Então, isso foi o que mexeu mais com o Cláuber. O Cláuber levou um tempo para sair disso. Eu até me lembro que numa das nossas reuniões,
do grupo, eu falei que eu não estava bem. Sim, falei, sim, eu lembro. Eu não estou legal. Eu lembro. Né? E isso estava mexendo mexeu muito comigo. E eu acho que não é só comigo, eu acho que mexeu com quase todo mundo. Eu acho que só não mexeu com quem, sei lá. Eu acho que não tem ninguém que não tenha sido impactado assim pela pandemia, sabe? De maneira positiva ou de maneira negativa, mas eu acho que num primeiro momento muito mais de maneira negativa. Eu lembro que nessa conversa que nós tivemos, eu também falei que eu estava muito acostumado, inclusive tinha traçado um monte de ideias, assim, vários planos para o MJ esse ano, e aí de repente todos esses planos foram água abaixo, assim. O simples fato de você se ver atrás de uma tela, de não conseguir conversar com as outras, aliás, tem interação das outras pessoas, eu até comecei a perguntar, eu comecei a questionar algumas coisas a respeito de mim mesmo, a respeito do meu ministério, eu como pastor, será que eu sou útil, né? Porque naquele momento eu também não estava me sentindo útil para as pessoas, sabe? E aí, para piorar, assim, era como se você tivesse um vazio muito gritante, um silêncio muito gritante por parte das outras pessoas. E aí eu ficava, puxa vida, né? Será que eu sou útil? Será que eu não sou útil? Então, eu acho que, num primeiro momento, esse susto que nós tivemos, apocalíptico, que você fala, cara, agora estou vivendo num negócio assim, coisa que eu só via em filmes de distopia, parece. Mas agora estava acontecendo com a gente. De repente, estávamos ali sentados em frente a uma tela e todo o nosso relacionamento estava acontecendo por causa da tela. Por incrível que pareça, o ano de 2020 vai ficar na história como o ano em que nós vivemos maior parte da nossa vida de maneira virtual, né? Coisa que nós tínhamos muito medo. Então, eu acho isso extremamente interessante. E, como pastores, eu acho que é muito bom a gente ter essa abertura, inclusive, de falar para as pessoas como é que nós sentimos. Quais são as dificuldades que nós tivemos. Recentemente eu estava lendo um relatório que dizia que muitos pastores decidiram entregar os ministérios agora nesse momento que está terminando a pandemia, porque se sentiram inúteis, têm sentido inúteis. Por outro lado, também não tem tido retorno assim com relação aos membros. Parece que existe uma cobrança muito grande, uma expectativa muito grande que você vai atrás das pessoas, mas ninguém vem atrás de você assim. Como é que, assim, o Clauber, assim, como é que você lidou com essa ausência da comunidade, assim? Nós estamos acostumados a nos abraçar, a fazer as coisas. Como é que você lidou com isso? Como é que você tem lidado com isso? Essa pergunta é meio perigosa, cara. Sabe por quê? Porque o metro quadrado do Clauber em relação às pessoas, ele é muito pequeno, sabe? Ele é bem menor do que eu. Eu não gosto de muita gente perto de mim, assim, quando... Então, festas de aniversário, de casamento, essas coisas assim, eu vou, mas não é o ambiente. Tanto que eu tenho combinado com a Juliana, ela gosta muito da 25 de março. Eu falo para ela, então você vai sozinha, porque já fui com ela várias vezes. Então, num primeiro momento, até que o Clauber não sentiu tanto, né, esse negócio. Só que depois começa, eu agora estou fazendo uma leitura, de que parte do que a gente sente ruim na gente é por falta das pessoas. Porque, querendo ou não, essa relação de uma pessoa com a outra, mesmo que seja um olhar, um sorriso, uma palavra, um bom dia, e aí, meu, como é que você está, não sei o quê, que bom te ver aqui, Cláudio, você mudou o cabelo, não sei o quê. Parece que isso dentro, na comunidade, isso tem uma relação de alimento. Não só de você falar assim, pô, o cara me conhece, o cara me quer bem, não. É uma questão assim que, quando a gente fala do corpo de Cristo sobre a igreja, né, que a igreja é o corpo de Cristo, então é um pouco disso, é porque eu preciso do Tomás, o Tomás precisa do Clauber, independente se eu estou te ajudando com alguma maneira mais pontual, eficaz, assim. Parece que o estar perto, isso traz um certo alimento. E isso faz falta. Isso leva a gente a pegar uns caminhos, como você falou, sabe? Cara, o que está acontecendo? Será que eu não sou útil? Será que as pessoas não querem mais? Esqueceram de mim? Eu acho que o que pegou para valer para os pastores, e que eu acho que vale uma revisão nesse tempo, é não compreender isso e achar que as pessoas olharem para você e falar assim, cara, esse cara é o meu pastor, esse cara não sei o quê, a gente depender disso, sabe? E aí quando isso não tem mais, aí falei, cara, olha, está faltando alguma coisa. Eu parei de ser quem eu era, eu já não sou mais o mesmo. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Aliás, isso é até um perigo, né, quando a gente deposita essa esperança nas pessoas. Né? Mas isso eu acredito que foi isso, Camba.
Eu acredito que foi isso. Essa distância não faz bem para a gente. A gente perde o jeito estando longe das pessoas. Das pessoas, verdade. Eu concordo com você. Eu acho que a gente tem um perigo muito grande quando a gente começa a depositar assim o nosso senso de realização naquilo que as pessoas acham a nosso respeito, né? E aí isso é um perigo muito grande mesmo. Mas ainda assim nós não podemos viver longe um dos outros. Sim. Né? Então você tem meio que esse relacionamento de tensão. Nós precisamos um dos outros, é exatamente isso que mostra a comunidade, mas quando a gente pensa no nosso relacionamento com Deus, assim, e a nossa essência como pastores, como chamados, como vocacionados, ela não repousa somente naquilo que os outros falam a nosso respeito, né? Mas naquilo que Deus fala a nosso respeito e na maneira como, de fato, nós nos relacionamos com eles. Legal. Agora, Cláudio, imagina se para a gente, né? Falo para a gente, mas enfim, eu sou da geração. Qual é a minha geração? Eu acho que é geração Y ainda, né? Eu sou de 91. 90, tem uma controvérsia. Geração Z é de 95 para frente. 95 para frente, da geração Y. Então, se para nós, assim, da geração Y e pessoal da geração Z, é o pessoal que sentiu muito mais essa dificuldade, assim, principalmente o pessoal da geração Y. O pessoal da geração Z, já que nasceu de 95 para frente, é um pessoal que nasceu numa era mais de tecnologia. A princípio, eles também não sentiram tanto, mas agora eles começaram a sentir, né? Então, se você pergunta para uma criança que antes não tinha desejo de ir para a escola, agora eles querem ir para a escola para encontrar os amiguinhos. O El País fez uma reportagem muito interessante que me chamou a atenção sobre as consequências devastadoras da pandemia para a nova geração. E aí eles fizeram um recorte com os jovens da América Latina inteira. Então tem por exemplo, uma jovem que diz o seguinte: éramos tão banais. Isso daqui é uma fala que eu estou reproduzindo. Éramos tão banais. Tá? Antes do coronavírus, ser jovem era pensar que você tinha a vida inteira pela frente. Esse é um relato do Francisco Fernandes, eu acho que é do Peru, um jovem peruano, que ele vai falar na reportagem, olha, antes da pandemia nós éramos tão banais, um jovem de 21 anos. Por quê? Porque a juventude, nós os jovens pensávamos que tínhamos todo o futuro pela frente, a nova geração pensava que tinha todo o futuro pela frente. Mas agora, quando acontece assim, uma pandemia que interrompe tudo, as escolas, as ideias de entrar para a faculdade, vestibular, foram tudo colocados em xeque. Assim. Quando acontece um ato como esse da pandemia, as pessoas começam a entender, cara, que na verdade, né, nós não temos muito controle a respeito da vida. As coisas elas não dependem muito da gente. E num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, um ano inteiro acabou, onde nós ficamos enclausurados. E agora? Sabe? O que nos vem pela frente, assim, esse é o sentimento que a nova geração tem agora, sabe? Um sentimento de incerteza, um sentimento de angústia. Você, como pai de 2 adolescentes, como pastor de nova geração, o que você pensa a respeito desse sentimento de incerteza, de angústia que a nova geração tem passado? E talvez, indo um pouco mais além, como nós, como igreja, poderíamos responder a todo esse sentimento de incerteza e de angústia? Em parte, Tomás, eu acredito que a angústia vem de algo que é fundamental para essa fase da juventude, né, dos crianças, pré-adolescentes, jovens e adolescentes, que é o grupo. Mudam-se muitas características das gerações, mas o andar em grupo ainda continua sendo algo que vem acompanhando o homem aí. Então, e o que a gente fez, a pandemia fez, na verdade, quebrou isso, quebrou o andar em grupo. Não se anda mais em grupo. Então já se quebrou o que se busca é uma identidade, né? Cada um vai buscando uma identidade. Eu sou do amarelo, então eu fico no grupo dos amarelos. Se eu quero vermelho, eu fico no grupo dos vermelhos. Então a gente quebrou aí. Então, assim, isso só vai começar a voltar ao normal, ou ter um caminho de volta, quando a gente puder voltar a estar em grupo. Isso independente se é igreja, se é escola, onde quer que seja. Né? Então, hoje, e aí isso causa, qual é a consequência maior que eu vejo que pode acontecer, e olhando para dentro de casa? Eles
começarem a não enxergar a necessidade do grupo. Né? A tela faz muito assim, eu resolvo tudo pela tela, eu busco conhecimento pela tela, eu resolvo toda a minha vida pela tela, eu faço as minhas pesquisas, eu pago as minhas contas no banco. Jovem, nem, às vezes tem tanta conta assim para pagar, mas tem uns caras aí que já tem grana, já está pagando. Então, eu não preciso mais do grupo. O grupo, na verdade, ele vai virar um meio de realizar algo. Então, eu vou buscar o grupo para realizar algo, e não para me sentir parte do grupo. Creio que essa é uma consequência muito forte. E a gente tem percebido isso na igreja, principalmente nos pequenos grupos. Né? Quem chegou recente em pequenos grupos foi o que mais sofreu para continuar ao longo da pandemia nos pequenos grupos. Né? Quem já tinha um pouco mais de identidade, mais junto, não sei o quê, a gente não fez nenhuma pesquisa disso, é um acho meu, do que eu ouço, do que eu andei vendo por aí, do que a gente conversa bastante. Né? Então, acho que essa é uma consequência, essa questão do grupo. Eu, particularmente, acho que a gente está no DNA do homem, o andar em grupo. Então, assim que liberar, tanto que a gente está vendo aí que dá uma brechinha, a galera já vai tudo... as praias ficam lotadas. Todas lotadas. Aí, né? Mas essa angústia que a gente tenta substituir por outras coisas. Então, a gente foi para a tela mesmo, e foi para consumir mesmo. Então, se a gente maratonava algumas séries, alguns filmes, agora a gente triplicou isso daí. Né? A gente aumentou muito esse consumo. E por quê? Porque é uma maneira da gente não se encontrar com o eu. A gente põe alguma coisa na cabeça para distrair a gente e não se encontra com o eu. A gente não lida com essa questão que nos angustia, que dá medo e por aí vai. Com as nossas frustrações, né? Então seria, sei lá, eu acho que seria até oportuno falar que, eu não sei, mas a pandemia ela acentuou um pouquinho mais o nosso individualismo, nosso egoísmo, veio trazer à tona essa ideia de sermos cada vez mais pessoas egoístas, né, individualistas. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que ela mostra como nós somos pessoas tão egoístas, pessoas tão individualistas, mas ela mostra também que nós precisamos cada vez mais um dos outros, que existe exatamente essa necessidade de caminharmos uns com os outros, porque esse sentimento de angústia, ele nada mais nada é do que necessariamente esconde, sabe? É uma falsa sensação de satisfação que nós temos, porque quando eu estou sozinho, eu não preciso prestar contas para ninguém, então eu não preciso prestar contas da minha vida com ninguém, então vai acentuando cada vez mais o nosso próprio individualismo, o nosso egocentrismo. Mas, aí, ao mesmo tempo, você vê as pessoas tendo necessidade de se relacionarem com outras pessoas. Né? Então, tipo, as pessoas gostam de estar sozinhas, mas, ao mesmo tempo, elas estão cada vez mais angustiadas porque nós estamos sozinhos, porque nós temos essa oportunidade de estarmos sozinhos. Tanto que, por exemplo, outra pesquisa que eu vi, as doenças ligadas à psique, à mente, né, as doenças mentais, como o estresse, o burnout, por exemplo, que é uma síndrome que está vindo por aí agora, a depressão, aumentaram basicamente 80%. Você teve um aumento de 80%. Então, isso mostra claramente como é extremamente danoso, exatamente para o ser humano, para a humanidade, esse sentido de viver cada vez mais isolados um dos outros, assim, sabe? E eu acho que nós tínhamos uma oportunidade de cuidar melhor dos outros, mas a pandemia mostrou exatamente que nós somos pessoas que não ligamos um dos outros. Por quê? Os problemas aumentaram em casa, né? Porque antigamente era bom dia, você vai trabalhar, o pessoal volta às 10 horas da noite, mas agora estamos 24 horas por dia juntos, né? O pai observa o filho 24 horas por dia, o filho observa o pai 24 horas. Então aí é como se os nossos defeitos fossem cada vez mais acentuados, e eu acho que essa é uma coisa que também tem pegado. E a gente vê que os problemas familiares, inclusive, têm aumentado bastante nessa pandemia. Não é aumentado, eles têm sido trazidos à tona. Têm sido né? revelados, né? É bem isso aí mesmo. E eu creio... Eu concordo, Tomás, assim, que a gente... E acredito até que o que vai acontecer, que eu acredito que você vai falar isso depois, você vai trazer isso, vai ser a busca das pessoas pelas pessoas. Né? Agora, é interessante, eu tenho até me irritado bastante nesses últimos dias
com o individualismo das pessoas, nas atitudes. Então, isso aqui é meu, você está no meu caminho, né? Então, dá licença. E o dá licença, que é um pedido, né? Por favor, com licença, posso? Cara, está desaparecendo. Está desaparecendo o obrigado, está desaparecendo o por favor. É interessante, né? E o meio virtual, você não tem isso, né? Você não faz um pedido no restaurante e põe lá, por favor. Né? Você já coloca, se não te atenderam bem ou alguma coisa, você já coloca um comentário ali, ou cancela, né? Agora tem a cultura do cancelamento. Então isso vem depois, isso vem, né, com essa geração que está passando por isso, ela vai carregar isso com ela. Né? Então isso vai ser interessante a gente ver como é que esse individualismo, ele estiver no grupo. O meu receio é de usar o grupo para obter algo. Né? Eu vou para o grupo para obter algo. Eu vou usar as pessoas para obter algo. Então, acho que esse é um perigo. Né? E não necessariamente é porque eu vou estar no grupo para ajudar e ser ajudado. Né? Que hoje as pessoas estão sentindo falta disso. Né? Sim, sim. Então, isso mostra bastante a ideia de que nós somos uma cultura de muito consumo, nós somos muito consumidores. Inclusive, você falando sobre o individualismo, me veio aqui algo na mente, que você pode me corrigir, pode concordar ou discordar, inclusive. Você não acha que, por exemplo, eu não sei como é que as pessoas vão encarar isso, mas você não acha que, por exemplo, os pedidos em demasia que a gente tem recebido, por exemplo, voltem os cultos em outros lugares, já voltar, não seria uma forma velada de egoísmo da nossa parte, porque a gente só quer pensar na gente, assim, eu quero estar lá, cultuar, sem necessariamente pensar que, por exemplo, nós não estamos voltando, né, porque tem uma série de medos que nós temos e que nós estamos tentando conversar a respeito dessa série de medos. Né? Então, mas você não acha que quando as pessoas, lugar tal, voltou, e vocês, não seria uma forma de só pensar também na gente, assim? Sim, não deixa de ser. E às vezes, não é nem velado, não é nem escondido. Tá às claras, a pessoa acaba escrevendo depois A gente teve alguns comentários nas redes sociais de pessoas dizendo, precisa abrir. E quem não puder ir, não vai. Cara... Que comunidade, né? Tem mais individualismo do que isso? Tipo, eu quero ir, se quem não quer ir... Então, cara, isso é real, é muito real. E não deixa de ser um tipo de consumismo. Agora, eu quero ir... Tanto que a gente tem ouvido... É engraçado que pelas telas, né, a gente não está fazendo cerco nenhum, né? Mas a gente, com esse monte de cultos sendo transmitidos virtuais, a gente começa a achar uns caras da igreja em outros lugares. Né? De repente a câmera pega o falcão daquela igreja, focaliza no cara, né? Pega o cara fazendo lá um voluntariado lá e fala assim, fulano. Por quê? Porque tem esse negócio, eu preciso, eu quero, né? Se não, eu quero. E aí a gente perde um pouco desse senso de grupo, de comunidade, né? Sim. Essa questão que nós estamos conversando me leva a uma outra questão que eu anotei aqui. Quais são as lições que a pandemia nos ensinou ou tem nos ensinado a respeito da nossa espiritualidade? Você não acha que a pandemia é uma excelente professora no sentido de mostrar que tipo de espiritualidade nós temos desenvolvido ou que nós poderíamos ter desenvolvido? Como anda a nossa espiritualidade? Sim. E mesmo eu tenho ouvido algumas pessoas dizerem assim, já se passaram 7 meses e eu percebi como se tivesse perdido esses 7 meses. Né? E, na verdade, eu acredito que aí cada um reage de uma maneira diferente. Mas mesmo hoje, se alguém olhar para trás e falar assim, há 7 meses eu podia ter aproveitado para chegar mais perto de uma espiritualidade genuína, cara, ainda é tempo. Tem tempo ainda, até porque eu não sei se a gente vai continuar desse jeito. Mas sim, cara, é uma baita professora. E ela é muito parecida com Provérbios, com a sabedoria nos primeiros capítulos de Provérbios. Ela está na esquina chamando, sabe? Gritando, dizendo, aproveite esse tempo. Aproveite que você pode agora conhecer mais, chegar mais. Né? Então, a gente ganhou muito tempo. Em todos os sentidos, a gente ganhou muito tempo. A pergunta é se a gente está conseguindo aproveitar. Porque, inclusive, tem gente que a gente mais tem ouvido é que tem trabalhado mais. Então, tem trabalhado mais, não é porque é virtual e o chefe agora... Não, é porque a gente tem mais tempo. E como a gente tem que controlar o nosso tempo, a gente deveria também controlar e não trabalhar tanto. Né? Mas agora, por exemplo,
eu vou falar do Clauber. Vira e mexe eu reclamava dizendo, cara, eu preciso ter pelo menos um tempo, uns minutos para fazer uma leitura bíblica decente, um tempo de oração, eu gosto de escrever. Ai, está muito corrido, cara, estou sem tempo, é 1 hora no trânsito, não sei o quê, tarará. Quando entra a pandemia, acabou isso, cara. Aí você não tem 1 hora no trânsito, você pois ganha é, 1 hora a mais. Não acabou isso. Só que isso não significa que agora eu vou para o canto e vai dizer, agora eu tenho 1 hora. Não, isso é luta, cara. Isso é uma baita luta. Por isso que eu acho que ela, na verdade, é muito parecida com a sabedoria de Provérbios, que está na esquina gritando, aproveite. Não espera passar, né? Aproveita agora. É sim, uma baita professora, cara. Sim. Eu fiquei imaginando assim os tempos que passaram da pandemia, exatamente olhando para essa ideia da espiritualidade, né? De repente, eu me dei conta que eu não estava, de fato, aproveitando os meus momentos. Eu gostava muito de fazer as minhas leituras devocionais logo no começo do dia, assim, né? Mas isso é uma prática que eu estava exatamente perdendo, que eu fazia em outros momentos, em outros horários do dia, mas aí, o ano passado, por exemplo, é uma prática que eu estava perdendo bastante. E aí, esse ano, de repente, me vi e falei, puxa vida, é verdade. Eu posso acordar um pouco mais cedo. Eu tenho uma criança em casa, né, que acordo mais 1000 vezes por noite, né? Então, mas aí eu posso acordar um pouco mais cedo para ler a Bíblia, e isso é bom, sabe? E se antes nós tínhamos exatamente essa desculpa de que nós não tínhamos tempo para ler a palavra, agora nós temos esse tempo, apesar de que o trabalho aumentou, assim, e o tempo ele continua sendo o mesmo, mas nós estamos em casa, mas é exatamente um termômetro a respeito da nossa espiritualidade. Antigamente, coisas como trânsito, estresse do trabalho, cumprimento de metas e tarefas, talvez eram subterfúgios que nós tínhamos, né, para que nós não pudéssemos ter o nosso tempo com Deus. Você falando, puxa, eu preciso fazer 5 atendimentos por dia, e aí, de repente, os atendimentos que nós fazíamos como pastores não tem mais, e via Skype, e olhe lá, né, mas agora, você se vê diante do espelho e você começa a enxergar a sua verdadeira identidade, porque não tem outras coisas para te atrapalhar. Você começa a se ver verdadeiramente quem você é. Talvez esse seja um dos grandes problemas que nós enfrentamos agora nessa pandemia. E só que, ao invés de nós aproveitarmos isso para pedir perdão para Deus e nos voltarmos para Ele, a gente acabou ainda colocando um monte de coisa. A gente maratona as séries, vai dormir 2 horas da manhã para acordar depois cedo para entrar no trabalho. Enfim, então eu acho que a pandemia ela é uma excelente professora nesse sentido, de avaliar como está o nosso relacionamento com Deus e como poderia, e o que nós poderíamos melhorar assim, nesse nosso relacionamento com Deus, né? E a gente consegue. A gente consegue. Eu vou contar uma experiência dessa semana. Essa semana eu assisti um videozinho, esses vídeos que ficam pulando na sua frente quando você está lá no YouTube. E era assim... Que segundo o dilema das redes sociais, alguém está, né? Isso, E aí era assim, eram 6 hábitos que podem mudar a sua vida. Aí eu fiquei curioso, falei, cara, será que tem 6 hábitos que podem mudar a vida, né? Então, aí um deles era fazer exercício. Aí eu falei, isso eu já sei, Todo mundo sabe que fazer exercício é um bom hábito. Só que aí no decorrer do cara dizendo desse hábito, ele convidou, ele falou, por que você não acorda mais cedo? Aí sabe o que aconteceu? Na semana, foi na quarta-feira, cara, eu acordei cedo e falei, eu vou andar 30 minutos. E enquanto eu estava andando, deu tudo certo. Enquanto eu estava andando, o primeiro pensamento que veio na minha mente foi, eu podia ter feito isso desde quando começou a pandemia. Não precisou acontecer nada de extraordinário. Dos 6 hábitos, eu peguei um só, né? Então, e aí na hora eu lembrei, falei, cara, o meu tempo com Deus é muito parecido com o que eu fiz. Eu podia ter aproveitado melhor os 7 meses, né? Melhor esse tempo, poderia ter agregado, poderia ter exercitado, porque o nosso tempo com Deus é um exercício, né? Sim. Mas tudo bem, eu reconheci que perdi a oportunidade, mas como a gente ainda está nela, não acabou, então quer dizer, é começar, né? Tem esse... Isso é você falou no que a gente pode aprender, você é uma professora, então eu fiquei pensando nisso, falei, cara, é um alerta, aproveita.
Todo o tempo é um tempo que o Senhor dá para nós. Então, independente da circunstância, da situação, a gente precisa aproveitar. Clauber, os jovens têm muita dificuldade com relação à leitura da palavra, devocional e tal. E em tempos, inclusive, você ministrou um curso aqui sobre como estudar a Bíblia sozinho, né? Se você fosse dar uma dica assim, daquilo que você faz para que as pessoas pudessem melhorar o seu relacionamento com Deus utilizando essas ferramentas de devocionais, o que você falaria? Quais são as dicas que você daria assim, para o pessoal? Porque essa é uma dificuldade que nós temos. Primeiro, eu encaro bastante essa ideia só para introduzir e permitir que você pense também na resposta, né? Eu encaro bastante essa ideia toda vez que eu olho para o texto da Alice no País das Maravilhas, e eu gosto bastante do filme da Alice no País das Maravilhas, mas o livro, o primeiro capítulo do livro, ele apresenta a Alice, totalmente entediada e angustiada no quarto, dando voltas, indo para cá e para lá e para cá. E aí ela olha para a irmã que estava sentada em cima da cama lendo um livro. E ela pergunta para a irmã, por que você está lendo um livro que não tem figuras? Né? É um livro entediante. E eu acho que essa é uma das ideias que exatamente a nova geração tem a respeito da palavra, assim, da leitura da palavra, de como nós podemos utilizar a palavra para nutrir a nossa espiritualidade. Puxa vida, isso daqui é entediante. Ler a Bíblia parece um negócio, sabe, entediante. Como é que nós podemos tornar atrativo a semelhança da Alice quando ela foi engolida pelo livro, entrou no livro, aí ela começou a viver aquelas coisas extraordinárias. Então, como é que nós podemos fazer para que a nova geração sinta esse encanto pela palavra, assim? Eu costumo falar que ler a Bíblia é chato para burro, né? É muito chato, porque não tem figura, não é colorido. Aí um dia eu estava falando, até isso me fez lembrar uma passagem. Eu estava falando outro dia para os pré-adolescentes, e eles, conversando numa live que o Tiago tinha aberto lá, a gente está conversando, aí eu falei que a Bíblia era muito chata. Aí um deles entrou e falou assim, não, pastor, a Bíblia é legal pra caramba. Faz tempo que eu não leio, mas ela é legal pra caramba. Eu falei, tá vendo? Então, Tomás, cara, isso... Eu não consigo... Eu estou vivendo isso em casa. Né? Eu estou vivendo isso em casa. Porque, assim, eu tenho como pai... Eu sei que os meus filhos precisam ler. Mas eu não posso forçar. É como se você forçasse uma comida, né? Ó, você tem que comer isso aqui agora. Né? Eu sou de uma geração que os pais forçavam. Falavam, você tem que comer. No tranco mesmo. Vai no tranco mesmo. Você tem que comer isso aí, ó, arroz integral e fígado. Tem que comer. Né? Hoje não. Hoje... O filho fala assim, pai, eu não quero. Você fala, tá bom, filho, então não come, deixa de lado. São gerações diferentes. Então, eu tenho receio de dizer, cara, você tem que fazer agora. Ao mesmo tempo, eu percebo que se ele assistia 2, 3 episódios por dia, hoje, se deixar, assiste, mata uma série num dia. Uma série por dia. É por aí. É que a escola tem ajudado bastante, tem organizado. Então, como é que você leva para a leitura? Eu não consigo enxergar outra forma, e até mesmo do jovem ir para a leitura, se não houver duas coisas. Primeiro, uma referência, né, um exemplo, e o que ele vai ler tem que vir de encontro ao que ele está vivendo. Então, eu não posso pegar a Bíblia e começar a ler achando que é porque eu tenho que ler. Não, aquilo tem que fazer sentido. Por isso que eu gosto muito dos evangelhos. No curso, eu falo que se é para começar a ler a Bíblia, comece com os evangelhos. Por quê? Porque é pura história. E história chama a atenção da gente. Você não precisa ficar pensando muito. Né? O que é que Paulo quis dizer quando escreveu um livro de Romanos? Os caras vão logo... O problema é esse. O problema é que os caras vão logo para Romanos, vão logo para Efésios, Apocalipse. Eu comecei lendo Apocalipse. Ah lá, assim, né? Tá vendo? Mas você é um caso fora da curva. Não, até hoje tem umas anotações de heresia que eu apontava lá, que, né, o que era o 66 para mim, hoje eu olho e falo, meu Deus, ainda bem que eu apontei essas besteiras. Aí, vamos abrir uma série aqui, tá, hein? Vamos abrir uma série, Apocalipse by Tomás Camba. Opa, vai bombar. Então, tem que começar com os evangelhos, tem que começar com as histórias. Porque quando eu vejo, por exemplo, Jesus se encontrando com as pessoas, cara, não é possível que em alguma daquelas histórias eu não me vejo ali. É como se o Senhor Jesus estivesse falando comigo. Então, quando eu vou ler, por exemplo, uma coisa que
que a gente aprende logo vendo o pessoal é fazer oração, e a gente acha que a oração, eu tenho que aprender a orar, eu tenho que falar, sair falando. Cara, salmos já são orações. Eu posso chegar para começar a ler salmos e falar, cara, eu vou pegar esse salmo aqui, vou ler, vai ser minha oração dessa semana. Né? Então, mas eu acho que tem um pouco disso, tem um pouco do exemplo. Né? Então, eu acho não, o que eu tenho visto em casa, e já aconteceu muito disso comigo, com os meninos. Né? Teve uma vez que eu estava vindo aqui para a igreja, estava comendo uma maçã, aí quando terminou, né, eu rodeei a maçã, ficou só o caroço do meio, estava chegando aqui num terreno baldio, eu abri a janela assim, mandei no terreno baldio, falei assim, vai lá servir de adubo lá no terreno. Aí eu achei que a Isabel não estava vendo, e a Isabel estava atrás na cadeirinha, ela virou e solta uma assim, para quem quer ser pastor, hein, pai? Que belo exemplo, né? Então, eles estão prestando atenção. E se tem uma coisa que ajudou muito na pandemia, é que não tem como você se esconder dos caras, né? A nossa identidade aí foi verdadeiramente revelada. Então eu tenho lutado com isso, Camba. O que eu quero que os meninos, os meus filhos vejam? Que o pai deles enxerga na Bíblia como algo que é um alimento e é necessário. Então começa comigo, entendeu? Começa comigo. Sem forçar, e eu tenho que ter criatividade, eu tenho que pensar como levar isso. Um jovem, por exemplo, sozinho, que mora sozinho, que eu acho que é um pouco uma parte da nossa realidade, sim, tem algumas pessoas ele vai ser muito mais difícil. Aí eu só vejo uma maneira, é ele buscar algo que ele se identifique ali naquela leitura. É uma história e é algo que ele precisa entender, né? Se portar, e aí com aquela história vai chamar a atenção e vai levar ele a buscar mais. Onde ele busca mais? Nas cartas, por exemplo, de Paulo, que aí vai trabalhar um pouquinho mais e tudo. Mas os evangelhos e salmos são os melhores assim para começar. Certo. Então, isso quer dizer que nós precisamos olhar para a palavra como algo importante para a gente. Tem a ver também com isso, né? Valorizar a palavra, ter um grau de importância da palavra. E eu gosto do salmista quando ele fala, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, né? Porque eu entendo perfeitamente que a maneira que nós temos assim de tentar lidar com as mazelas do nosso coração, com todo o nosso individualismo, nosso egoísmo, sabe, com toda a nossa natureza pecaminosa, é quando de fato a gente olha para as Escrituras, para a palavra. Então, ela é a única que pode nos direcionar, assim, de como nós podemos viver. Inclusive, respondendo a pergunta, como nós viveremos, inclusive. Aliás, a resposta, em parte, a respeito disso, ela está lá na palavra. É óbvio que alguns textos são de difícil interpretação, então, mas como você falou, então, olhando para os evangelhos, para os salmos, provérbios e tal, dá para a gente começar de algum lugar. Sim. Né? Tem uma questão de expectativa. Eu acredito também que a gente, às vezes, vai para a leitura da Bíblia com uma expectativa errada. Eu, particularmente, gosto e tenho aprendido a questão do alimento. O café da manhã é bom e tem gente que pula o café da manhã, tem gente que não toma o café da manhã, mas sabe que deveria tomar um bom café da manhã, né? Então, a leitura da Bíblia é muito parecida com o café da manhã. É necessário. É importante. Não tem como... É importante hoje e é importante depois, quando acabar. Né? Então, esse negócio de que eu vou ler a Bíblia porque depois Deus vai trazer, ou eu vou ser um conhecedor. Cara, estou lendo lá a primeira carta de Coríntios e o que Paulo mais fala é que ele não veio pregar baseado em sabedoria humana. Então, e às vezes eu vou para a Bíblia porque eu falo, não, eu preciso conhecer, cara, o Camba conhece mais do que eu, não, eu preciso ler mais. E pronto, já foi para o lugar errado. Aí é tédio, tédio mesmo, aí é maçante. Sim. Porque é um processo, né? A gente vai fazer um processo de comparação, mas é um processo, é exatamente isso, né? Você quer ler a Bíblia só para ter conhecimento que outra pessoa também tem aí, mas a partir do momento que a gente olha mesmo para a palavra como alimento, é isso. Eu estava conversando com a Tainá ontem sobre um assunto assim teológico, aí ela me perguntou e aí eu expliquei para ela e até falou, poxa, Tomás, mas por que então pessoas que não entendem nada
de teologia ficam dando resposta para as pessoas, não ficam enganando as pessoas. Eu falei, eu acho que nós não devemos monopolizar as escrituras, né? Algumas pessoas têm boa intenção, infelizmente não têm tanto conhecimento, mas a intenção é boa, é uma intenção de ensinar. Acaba ensinando uma coisa nada a ver, mas a intenção é boa. E eu acho que é exatamente isso. Então a gente precisa ir para a palavra com o sentido de sermos alimentados por ela, com o sentido de que ela forneça o caminho, a direção que nós precisamos tomar, o rumo, né? Mesma coisa que você falou. Se na pandemia eu estou me olhando mais no espelho e conhecendo eu, cara, se tem alguém que diz melhor quem é eu, quem é você, é a Bíblia. Exato, exato. Então, assim, é um encontro duplo. Né? Porque você olha para o espelho e você fala, esse sou eu. E de repente você olha a Bíblia e a Bíblia fala, cara, você é desse jeito. Se liga, se liga. Então, se parte, hoje a gente ouve muito nas empresas dizer que parte da produtividade que é necessária, de desenvolvimento, é o autoconhecimento. Até nisso, cara, a Bíblia convida a olhar e ver que a gente é pecador para burro. Sim, você entendeu? Sim, Porque o cara ir na Bíblia e não chegar a essa conclusão, que ele é pecador para burro, que se ele não for, né, se ele não reconhecer o Senhor Jesus como o Senhor da vida dele, só vai tomar pancada na cabeça, só vai viver uma vida inteira batendo. O que a gente tem de famílias hoje, caras adultos, na faixa dos seus 40, 50 anos, com a cabeça cheia de galo, todo quebrado, porque só batendo cabeça, cara, batendo cabeça, sem reconhecer a necessidade de deixar o Senhor ser Senhor da vida deles, né? Sim, mas talvez não seja exatamente esse senso de autossuficiência, né, que faz com que a gente não vá para a palavra. Nós nos tornamos pessoas muito orgulhosas, e aí volta no egoísmo, tudo que a gente fala, né? E nós precisamos de humildade para reconhecer que nós somos pecadores e que só o Espírito de Deus, e aí eu lembro Zacarias que fala, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então é necessário ter essa humildade suficiente para admitirmos que somente o Espírito de Deus pode nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores. E uma coisa, Tomás, que está ficando muito forte hoje é o seguinte, me chamou a atenção uma frase recente que era um pastor conversando com o James Houston, que é um escritor aí, escreveu vários livros. Talvez a moçada não sabe, você conhece porque você está no meio aí da literatura. E ele pega e fala assim, cara, eu não sei se eu vou conseguir imitar Jesus. Aí o James Houston devolve para ele dizendo, cara, mas se você não for imitar Jesus, você vai imitar alguém. Não tem essa, nós somos assim. Nós vamos imitar alguém. Né? Então, a gente tem hoje, com esse negócio dessa autossuficiência, a autossuficiência virou um ídolo. A gente trouxe muitos ídolos para dentro das nossas casas. Nessa pandemia. Sim. Então, as escrituras é que mostram para a gente quem são esses ídolos. Quem diz assim, cara, você está muito apoiado na aprovação das pessoas, você está buscando aprovação, você está buscando controle, você está buscando conforto, você está buscando paz e tranquilidade, você está buscando até a independência, eu não ter problema para resolver, não ter que cuidar de ninguém. Né? Não ter dor de cabeça nenhuma. Então a gente trouxe, cara, a gente botou tudo dentro de casa. Às vezes até saía de casa para ir atrás de por causa da pandemia, nós enfiamos tudo dentro de casa. Tá tudo lá batendo, tá tudo dentro da nossa casa. Eu gosto de pensar, inclusive, quando a gente fala sobre humildade, deixa eu ver a última pergunta aqui, quando a gente fala sobre humildade, que uma pessoa arrogante, que não é uma pessoa humilde, é semelhante à grávida de Taubaté. Pensa que tem alguma coisa, mas no final das contas não tem nada, só está cheio mesmo. Né? Então o ego, ele infla basicamente, mas no fundo é um vazio completamente desesperador. Tá? Gente, então estamos chegando no final do nosso terceiro episódio, e agora como nós viveremos, tá? E vocês devem ter percebido que nós conversamos sobre diversas coisas, diversos aspectos aqui, como a pandemia ela tem moldado a nossa vida, tem mudado a nossa vida. E para fechar, Clauber, a última pergunta que não quer calar. E agora, como nós viveremos? Tem muita incerteza nessa pergunta. Eu não sei se eu sou capaz de responder. Mas eu vou dizer o que está acontecendo comigo, com o Clauber, e eu estou chegando à conclusão
apesar de que ainda não acabou essa pandemia, não acabou essa situação que a gente está vivendo, que independente do que vem pela frente, algumas coisas vão mudar, eu acredito. Mudar, que eu falo, por exemplo, esse negócio de home office, acho que isso vai ficar de alguma maneira. As aulas virtuais, de alguma maneira, elas vão ganhar terreno, espaço. A gente vai ganhar um pouquinho mais de produtividade por conta dessas tecnologias, mas eu não consigo ver como vivendo esse novo sem o estar com o Senhor Jesus Cristo, sem fazer o papel da Maria. E eu achei engraçado, recente agora, eu aprendi que o papel da Marta, naquela história de Marta e Maria, a gente sempre olha para Maria, que estava aos pés do Senhor Jesus, e a Marta tem o seu papel. A gente tem que fazer as nossas coisas. A gente tem que ser que nem Marta. Nós vamos vamos ter as coisas na mão, nós vamos ter que entregar. Mas tem o tempo da Maria, né? Então, o novo, de que maneira a gente vai viver? Com a tecnologia cada vez mais perto da gente, mas acho que só aos pés do Senhor Jesus, desenvolvendo essa espiritualidade, né, é que vai levar a gente a viver esse novo com paz no coração, com satisfação, e não lembrar para trás, senão a gente cai no perigo de fazer que nem o povo no Egito, né? Os melões lá do Egito, as carnes, antes da pandemia tinha tudo isso. Não, cara, a gente olha para frente, a gente olha para Jesus Cristo, Hebreus, né? Mantendo os olhos fixos em Jesus. Eu acredito que vai ser dessa maneira, e começa com o Cláudio, que já tem apanhado aí nessa aí, é uma bela de uma caminhada aí, não é fácil, mas dá para fazer sim. Obrigado, Cláudio. Obrigado mesmo pelo bate-papo aí. Valeu. E a você que nos acompanhou até aqui, quero agradecer muito a sua presença, a sua audiência, inclusive. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal do YouTube da Igreja Batista do Morumbi, faça isso, se inscreva e ative ali as notificações, porque toda vez que for postada uma coisa nova, você vai ser notificado. E tem muita coisa boa, cultos, outras lives, outros programas, não só do MJ, mas da igreja de maneira geral. Então se inscreva e nos ajude. E também você pode compartilhar esse episódio, sabe, nas suas redes, o link mesmo do YouTube. Você também vai encontrar isso no Spotify, tá? Também você pode compartilhar lá no Spotify, mande para outras pessoas e nos ajude a divulgar aquilo que nós estamos fazendo. Porque tenho certeza que se você foi edificado através desse bate-papo, através de tudo que nós falamos aqui, outras pessoas também podem ser edificadas. Então, Deus te abençoe e nos vemos no próximo episódio. Aquele abraço virtual.